E cá vamos nós para mais um vídeo. E creio eu que este vídeo irá ter o nome de Dúvida Colonial. Pronto, é que colonial, assim, é que assim pode-se confundir com o colonialismo. E sendo que o colonialismo produz uma espécie de clones, pronto, considerei que era porreirinho pôr em causa uma pequena dúvida. É que, pronto, eu não sou colonialista, no sentido em que, pronto, não ando a produzir absolutamente nada para que possa ganhar vantagens ou dinheiro em terra de alguém que até agora não olhou para a sua terra como produto de enriquecimento. E como tal, há quem chegue primeiro já com a ideia. Pronto. E nisto, pronto, está-se a clonar, no fundo, não é? Esta ideia de aproveitamento de matéria-prima e etc. pelo mundo fora via essa condição. A condição de quem já pensou na problemática, isto é, de como extrair, seja lá o que for, ora diamantes, ora ouro, ora petróleo, ora outra coisa qualquer, que existem milhares de coisas, e pronto, e ganha dinheiro com isso. E portanto, até para isso é preciso conhecimento. O conhecimento, sem conhecimento, em princípio ninguém vai extrair petróleo em lado nenhum, porque primeiro tem que saber onde é que é o petróleo. E para saber tem que conhecimento, outra vez. É sempre conhecimento. Não é aleatoriamente. Pronto. E pronto. E neste sentido, eu tenho esta dúvida colonial. Que, pronto, que é para brincar um bocadinho com esta palavrinha, contudo, é de forma a não pronunciá-la e ao mesmo tempo é de forma a que qualquer pessoa que olhe faça a associação da palavra sem ver a palavra. Pronto. É que é fixe. É um trocadilho. Entretanto, qual é a minha dúvida? Isto porque, entretanto, estive a pensar na suposta, na considerada direita, que normalmente só pensa em dinheiro, como descrevi mais ou menos no vídeo anterior e outros mais, e que normalmente está associado a um organismo militar e, portanto, um organismo, pronto, de defesa, digamos assim. Sendo que, pronto, a defesa é um ataque. Contudo, eu queria fazer esta dúvida. É uma espécie de dúvida para todos os povos que foram vítimas portanto, do desenrolar da história, no fundo, não é? No desenrolar da história dos que tinham mais conhecimento à procura de tirar proveito portanto, do mundo e da matéria para, lá está, para interesses económicos e, ao mesmo tempo, igualmente científicos, pois todo aquele conteúdo que foi explorado serve quase tudo que é tecnológico. Não é? E, portanto, neste sentido, na compreensão de que houve uma evolução, e essa evolução veio ter ao encontro da tecnologia. Hoje a tecnologia é uma ferramenta que é útil, não digo que seja indispensável, mas é útil, não é? Para tudo e mais alguma coisa, desde para a comunicação até portanto, a partilha, seja lá o que for, é sempre comunicação, e pronto, e nível de procura de informação. Pode ser das mais variadas, não é? As coisas mais variadas todas. Pronto.
E eu queria perguntar a essa malta toda que foi vítima, lá está, do tal colonialismo histórico, se, de algum modo, prefeririam que portanto, que a tecnologia em si não existisse. É que isto leva a um problema mais ou menos tramado, não é? Que faz com que se faça uma espécie de, como é que eu ia dizer, de espaço temporal, não é? Em que existe uma comunidade que foi ao encontro do conhecimento, e a partir do conhecimento foi ao encontro desse conhecimento na realidade. E, entretanto, ao luz da história, esse conhecimento que foi produzido ao longo da história teve resultados, e esses resultados são das coisas boas, da tecnologia, as mecânicas, a parte, todas as coisas que são mais ou menos úteis, desde os aviões, e coisas que realmente não têm qualquer irrelevância ou utilidade, contudo, em princípio, as coisas que têm associadas à mecânica e a coisas elétricas serão úteis, não é? Darão para pequenas coisas que, em princípio, sem a tecnologia e eu sem a ferramenta íamos demorar vários séculos e uma eternidade. E, portanto, é neste sentido que eu queria perguntar ao resto da malta, se eventualmente não querem clonar o colonialismo. É que, neste sentido da evolução, mesmo que o processo eu considero mesmo sofredor e doloroso para um monte de comunidades, não é? A partir do momento que existe um reconhecimento de que essa evolução foi positiva, podemos considerar que, a história passada teve imensas coisas negativas, e, portanto, o processo foi negativo. Foi negativo porquê? Porque sabemos apontar mais ou menos os esquemas que falharam e, portanto, a relação que falhou e as ferramentas que faltaram, não é? E, entretanto, na atualidade temos cada vez mais ferramentas e cada vez mais conhecimento que vai ao encontro dessas dinâmicas e de fazer com que, as próprias dinâmicas de participação sejam, digamos assim, menos animalescas, não é? Menos animalescas. Neste sentido em que, não é forçado, não é? Não há digamos assim, que não é propriamente forçado. Existe, um organismo que ora tenta, mas não faz, ora nós próprios podemos procurar e alguns podemos encontrar. Trabalho e etc. E, portanto, é que, no sentido do resultado do conhecimento, o colonialismo foi bom. No sentido da necessidade, agora é que vem, dos povos que foram vítimas desse desenvolvimento de evoluírem, poderá ser bom. No sentido em que, se compararmos uma perspectiva, até aos indígenas, por exemplo, não é? A perspectiva puramente natural, na comparação, de uma cidade e de todas as orgânicas estruturadas que existem em qualquer cidade ou em qualquer grupo minimamente organizado, se calhar o povo que existe, portanto, grande parte dos indígenas não querem propriamente abraçar o resultado de centenas de anos, não é? De evolução. Evolução na construção de edifícios, de dinâmicas, de aparelhos, informática, etc. Não é? E, portanto, é curioso, não é? Porque se
isto também é uma problemática também associada aquelas questões também da possessão e afins, é muito giro. Portanto, em princípio, quem sonhou e foi à procura de uma teoria que estava no livro, alguns no tempo reparou que realmente aquilo que é supostamente era teoria tinha um apontador de algo real na realidade. E portanto, nesse sentido, pronto, era fixe que, caso, já está, o povo ou os povos que não querem evoluir no sentido da organização cívica, e eu civil, mesmo que, pronto, consideremos que vá até eles que não têm propriamente umas grandes estruturas vá pensadas e assim, de uma forma, e documentadas e tal, aquilo por norma também funciona bem. Eu também não conheço propriamente muito bem as relações intertribais que existem entre as várias comunidades indígenas. Mas vou considerar que, pronto, todos eles devem se respeitar mais ou menos uns aos outros e devem saber se comportar e não andarem a atacar-se uns aos outros por nada, não é? Pronto, é que estas questões são importantes entender, é que mesmo que há uma que o processo de educação, que eu critico constantemente, tenha sido uma coisa minimamente dolorosa, chegou-se a algo que é útil para todos. E portanto, a partir desse momento é porreiro que a malta que tenha essa vontade, conduza, pelo menos ajuda a conduzir a evolução para um caminho melhor. Tendo em conta, lá está, a maior consciência que nós temos do mundo e da sociedade. E pronto, antes de tudo, do nosso cérebro, como é que ele funciona. Que isso é fixe. Não propriamente ao nível lá de visualização de como é que ele funciona, mas perceber as dinâmicas e as mecânicas que os seres humanos, em geral, produzem via o efeito de atenção, via o efeito da memória, via o efeito da relação informativa, via a expressão, via tudo aquilo que já se sabe e por isso mesmo, pronto, existe um sistema extremamente organizado ao nível do fluxo informativo, etc., que é, não diria tão bom como os computadores, porque pronto, os computadores não têm interesses pessoais, mas como mecânica do fluxo de informação funciona bem. E portanto, era porreirinho, que alguém me tirasse esta dúvida. Porque, pronto, se a malta, em princípio, dos indígenas e afins, não querem, não gostam, no fundo, dos resultados, o melhor é não os usarem. Portanto, ao nível tecnológico e afins, é separarem-se da tecnologia, porque é quase como eu vou ao Facebook e vejo as fotografias da malta, não sei o quê, e pronto, e aquilo, ok, é uma exposição visual, ora cultural, ora de iniciativas que eles têm para defender certas coisas, etc. E, portanto, serve para a visualização e a comunicação de um evento, ora que aconteceu, ora que está a acontecer. E, portanto, isto ao nível lá está, da possibilidade de haver outros pontos que vão ao encontro do comum, faz com que haja uma espécie de união planetária, sem haver uma união física nesse sentido, porque pronto, a união está portanto no reconhecimento que uma informação, porque lá está, outra vez, é a questão da psicologia e é esse caminho que a racionalidade foi produzindo ao longo do tempo, mesmo que pronto, alguns os próprios sistemas racionalizados foram assim um bocadinho e ou bastante irracionais. Pronto. De uma forma crítica,
Tem que ser. É a realidade. Portanto, pronto. Esta foi a minha dúvida colonial. Eu não sei se a malta quer colonizar, digamos assim, o que outros produziram, mas é como eu olho no GitHub, existe uma coisa lá na internet que é o Git, e aquilo só dá para fazer cópias. A malta, como eu disse, normalmente copia os outros. O filho copia o pai, ou a mãe, ou até o amigo, ou até o outro que não é amigo nenhum. Pronto. E, portanto, há uma tendência de cópia via as expressões comportamentais daquilo que vemos os outros a fazer e não propriamente associada à informação ou conteúdo informativo que defende, seja lá qual for a teoria. E, portanto, pronto, são questões da psicologia e da sociedade. E por isso era fixe saber isso, porque caso o resto da malta, pronto, queira avançar para algo possivelmente melhor, pronto, terá que considerar que pronto, o processo terá sido horrendo, mas trouxe bons frutos. Neste sentido, em que pelo menos temos qualquer coisa aqui útil a acontecer, não é? Eu posso falar com alguém que está ora no Brasil, ora na China, pode estar a ver este vídeo. E não estou a fazer isto em tempo real. Mas pronto, é fixe porque está na net e fica lá. Não é? Portanto, em princípio, não é? Não baneirem tudo, mas entretanto, na consideração, porreirinho. E portanto, pronto. Este foi a tal dúvida. Eu creio que, em princípio, lá os indígenas e afins nunca me irão responder. Porque, se calhar, a maior parte deles realmente não usa tecnologias, nem lhe interessa, porque estão mais entregues à simplicidade da vida. E que, pronto, não precisa propriamente de grandes normas e assim, porque, etc. Entretanto, a restante comunidade tem consciência sobre o que é que são os limites comportamentais contra os outros. E também a não necessidade de, lá está, de possuir. Porque, pronto, a comunidade, digamos assim, mais livre e ou mais selvagem tem menos, como é que eu ia dizer, menos conteúdo para possuir. Portanto, a única coisa que eles consideram é a aldeia, as pequenas coisinhas, as coisinhas lá das pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas, pronto, e as crianças. Pronto. E é só isto. E depois as pecinhas decorativas e pronto. E mais nada. Não é? E aquilo fica uma eternidade. Não é? Eles não precisam de trocar todos os dias de uma, não precisam de novas coisas, de novas cores. Eles pintam-se e mudam de cores conforme eles quiserem, sem ter que, pronto, comprar ou fazer uma nova roupa, seja o que for. Portanto, não existe aquela associação de consumismo, não é? Da necessidade de possuir qualquer coisa que nos desperta uma espécie de desejo. É tipo, eu comprei esta porcaria. Porquê? Porque olhei e disse, ei, é mesmo bonito. E pronto, comprei. À parte disso, pronto, é mais ou menos cantinho, portanto, é fixe. Mas, contudo, realmente vá na associação de se eu precisava ou não. Não precisava. Tenho roupa ainda. Portanto, há aqui coisas que, pronto, que depois vão ao encontro dos problemas de consumismo, que também fazem parte da evolução, não é? De tudo. De tudo. Alguém produziu isto e não disse, isto vai ser para aquele gajo. Não. Produziu, mandou para a loja e alguns a loja esperou que aparecesse um gajo ou uma mulher eu quero isto. Está bem, obrigado. Bom, já está. Okay. Portanto, há uma produção constante do sonho, sem saber se esse objeto, digamos assim, que é um objeto neste caso, vai haver alguém que o queira. Pronto. Mas ele já foi produzido e já foi vendido. Algures, pronto, depois existem as várias escalas de compra e venda até o produto final, que é a pessoa que serei eu, não é? Mas mesmo assim, quiçá, amanhã posso dizer, já não gosto disto e, Manel, não queres
queres isto? Ou até queres comprar isto por 5 paus? E ele olha e diz, está um frio de graças, mas realmente, daí, manda vir, já está. E ele é que vai ser o produto ainda mais final ainda. Depois ele pode oferecer aquilo a outro Manel. E ele é que é o produto final. Mas se calhar não lhe vendeu. Portanto, se não lhe vendeu, vamos, aquilo continua num ciclo de partilha de função. Tendo ou não função, tendo ou não um valor associado na troca. E esse é o problema da nossa humanidade económica e capitalista. É que para a participação da maior parte das coisas que existem neste mundo todo, existe a necessidade de retribuição. E quase imediata. É o dinheiro. O dinheiro é isso que serve. Serve a satisfação imediata numa escolha de partilha. Seja de tempo, portanto, tempo ao nível de serviço ou tempo ao nível de trabalho. E pronto. E é só isso.